Olá pessoal, sou o professor Elton Kramer e eu vou comentar a respeito dos principais julgamentos do mês de abril do TST, né? Nós tivemos aí 6 julgamentos importantes ao nosso ver. Não tivemos tantos julgamentos, acho que talvez seja o mês que a gente tem menos julgamentos, mas a gente tem que estudá-los, né? É importante a gente ir acompanhando esse andamento do que saiu nos informativos do TST e também o que a gente acabou encontrando aí no material de noticiários, né, que saem também julgamentos que muitas vezes não estão no informativo, mas que também é importante aí para o seu estudo para concurso público da advocacia pública, ok? Então, primeira coisa para a gente iniciar, eu já trago aqui um julgamento a respeito do advogado empregado. Isso aqui a gente já teve julgamentos também tempos atrás, já comentei aqui nos informativos, a respeito da questão de dedicação exclusiva. Olha o que o TST, entendeu nesse caso. Não existindo expressa previsão contratual de dedicação exclusiva, o labor extraordinário de advogado empregado implica o pagamento das horas excedentes à quarta hora como extras, acrescidas do adicional de 100% da hora normal. Com efeito, a atividade da advocacia é regulada pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que é a Lei 8.906, o qual contém disposição específica sobre a jornada de trabalho do advogado empregado, bem como a remuneração do trabalho extraordinário, artigo 20, parágrafo 2º, impondo o pagamento como extraordinárias das horas excedentes à jornada de 4 horas diárias. Então você tem uma jornada estabelecida ali e já a hora extra também prevista, uma proteção aí do serviço advocatício. Dessa forma, considerando-se a jornada de 20 horas semanais, há de se adotar o divisor 100 para o cálculo da hora, do salário hora do empregado advogado. No caso concreto, restou consignado que o reclamante praticava a jornada de 8 horas diárias, mas não havia cláusula contratual expressa de regime de dedicação exclusiva. Assim, as horas excedentes à quarta hora devem ser remuneradas, acrescidas do pagamento da adicional mínimo de 100% da hora normal, na forma que preceitua o Estatuto da Ordem dos Advogados. Então, pessoal, aqui muito importante, porque já tivemos julgamento a respeito da atividade do advogado, ele está regulamentado ali, exceto, por exemplo, se for advogado público, porque aí vai ter o estatuto, né? E também, exceto naqueles casos em que você tem a dedicação exclusiva. Então, por exemplo, você vai trabalhar para um certo escritório e você só pode trabalhar para esse escritório. Então, essa dedicação exclusiva aí permite que você tenha uma carga horária de 8 horas sem pagamento de hora extra. Caso contrário, a carga horária do advogado é 20 horas. E aí vai ser pago, por exemplo, como hora extra, tudo que vai ultrapassar essas 4 horas diárias ou 20 horas semanais, tá? Um julgamento bastante importante para a nossa carreira de advogado, né? Embora a gente seja advogado público, mas a carreira advocatícia precisa dessa proteção e hoje faz valer pelo julgamento TST. Outro julgamento que eu trago para vocês é a respeito da ação rescisória, né, indeferimento liminar. O que entendeu aqui o TST? O indeferimento liminar da petição inicial de ação rescisória, com extinção do processo sem resolução do mérito, enseja a não triangularização da relação processual. Consequentemente, ante a não citação do réu, impede-se qualquer exame de mérito da ação rescisória, né? Até porque você feriria aí a questão do contraditório e da ampla defesa, né? Sobre esses fundamentos, por unanimidade, o tribunal conheceu do recurso ordinário e no mérito deu-lhe provimento para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos em que proposta o acordo recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a fim de que proceda ao processamento e julgamento da ação rescisória, conforme entender de direito. Então, nesse caso aqui, o TST julgou pela impossibilidade de julgamento do mérito da ação rescisória, já que o TST iria entender que a rescisória deveria ser recebida. Mas não havia uma causa madura, até porque não houve manifestação da parte ré. Então, nesse caso, deveria retornar
para um rejulgamento e para o TST conhecer eventualmente num grau recursal, ok? Terceiro julgamento que me chamou a atenção é a respeito desse mandado de segurança. Penhora de conta bancária de terceiro. Será que é possível isso? Não há que se falar em ofensa de direito líquido e certo na aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial na condição de terceiro, desde que o valor observe o limite de 20% do valor da causa, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º do CPC 2015. No caso, foi direcionada ao banco impetrante ordem judicial determinando o bloqueio imediato de contas bancárias, bem como a transferência da quantia para uma conta judicial, sob pena de multa. Não obstante, passado 33 dias, não houve qualquer resposta do impetrante à determinação judicial. Em razão da inércia do banco, o juiz da execução entendeu que ficou caracterizada prática de ato atentatório à dignidade da justiça e fixou na decisão impugnada multa no valor correspondente ao montante que deveria ter sido bloqueado. Então, nesse caso aqui, o judiciário entendeu que é possível a aplicação da multa, por quê? Porque houve uma inércia do banco. O banco não cumpriu aquela ordem de bloqueio. Então, nesse caso aí, há um descumprimento, né, de ordem judicial, o que configuraria aos olhos do TST descumprimento de ordem judicial. E aí configuraria, então, a aplicação da multa, né? O que para nós também, diante de um descumprimento evidente e flagrante, também justificaria a aplicação dessa multa, ok? Outra decisão que nós trazemos aqui é o recurso de revista que falava sobre a incompetência da Justiça do Trabalho. Aqui, a respeito do decreto 61.078, que promulgou a Convenção de Viena sobre as relações consulares. Estabelece em seu artigo 43 que os funcionários e empregados consulares não estão sujeitos à jurisdição das autoridades judiciárias e administrativas do Estado receptor, pelos atos realizados no exercício de funções inerentes ao consulado. Então, aqui a Justiça do Trabalho, por sinal, tentou, né, assumir essa responsabilidade, ou seja, essa competência. Então, veja, em se tratando de hipótese em que versa acerca do servidor público incontroversiamente sujeito ao regime jurídico administrativo do Estado estrangeiro, aplica-se imunidade absoluta de jurisdição, que atrai a incompetência da Justiça do Trabalho para o presente efeito, sendo irrelevante em tal contexto a discussão relativa ao exercício de atos de império ou de gestão. Esclarece, por fim, que o registro em CTPS não sobrepõe ao ato jurídico perfeito consubstanciado em face de vinculação do reclamante ao regime jurídico administrativo lusitano, no caso português, né? Então, o recurso de revista de que se conhece e que se dá provimento. Ou seja, nesse caso, então, a competência não vai para a Justiça do Trabalho, embora esse servidor do consulado tivesse registro em carteira. Então, esse fato por si só não desnatura a imunidade absoluta consular, ok? Então, é uma decisão bastante interessante para o direito do trabalho e também para o direito internacional. Outra decisão, pessoal, e a última que eu trago para vocês nesse informativo, também é um recurso de revista interposto sob a égide das leis 13.015 e 13.467, que fala sobre honorários advocatícios. Aqui o TST julgou o seguinte: ao impor o pagamento de honorários sucumbenciais ao beneficiário de justiça gratuita, o legislador reestabeleceu o equilíbrio processual entre as partes litigantes, deixando claro o seu objetivo de responsabilizar as partes pelas escolhas processuais, bem como desestimular lides temerárias, né, que foi o principal objetivo da reforma trabalhista. A sobreutilização do judiciário congestiona o serviço, compromete a celeridade e a qualidade de prestação de tutela jurisdicional, incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a credibilidade das instituições judiciárias. Afeta, em última análise, o próprio direito constitucional ao acesso da justiça. Isso que foi julgado na DIN 3995 no Supremo Tribunal Federal. A sucumbência recíproca e parcial deve ser analisada em relação a cada pedido,
não podendo ser afastada pelo acolhimento parcial da pretensão. No caso dos autos, o pedido de indenização por danos morais, no valor de 4.000, atende ao disposto no artigo 292, inciso 5 do CPC. Tendo havido acolhimento parcial da pretensão com deferimento de indenização no valor de 3.000, a sucumbência recíproca das partes, no âmbito do pedido deduzido, de forma a incidir honorários para o advogado do reclamante sobre o valor obtido e para o advogado da reclamada sobre a diferença rejeitada. Nada mais lógico e mais justo que isso, né? Sob esse enfoque, fixa o entendimento no sentido de que, se tratando de reclamação trabalhista ajuizada após a vigência da Lei 13.467, como no presente caso, deve ser aplicado o disposto no artigo 791-A e parágrafos da CLT, sujeitando-se a parte reclamante à condenação em honorários de sucumbência recíproca quando o pedido de danos morais é parcialmente acolhido, mesmo sendo beneficiário de justiça gratuita. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos aplicação, então, dessa sucumbência. E aí, a partir da reforma trabalhista, é possível essa condenação, né? Então, mesmo sendo beneficiário de justiça gratuita, nós temos a condenação em honorários. E nesse caso aí, uma evolução, a meu ver, né, como advogado público, é uma evolução no direito do trabalho, que até então não tinha, né, essa condenação em honorários, o que propiciava aí uma enxurrada de ações aí temerárias na Justiça do Trabalho. Todo mundo pedindo o que era devido e também o que não era devido, e aí só para forçar o acordo entre as partes. Então eu presenciei isso porque eu frequentei muito tempo a Justiça do Trabalho defendendo a Fazenda Pública. Eu via muitas coisas que eu não gostaria de ter visto. Agora, com a reforma trabalhista, nos parece que melhorou muito essa atuação aí, inclusive perante a Fazenda Pública. Então fica aí a nossa análise, né? E seriam essas questões que eu queria trazer para vocês a respeito do TST do mês de abril. E no outro mês a gente traz mais novidades para todos vocês. Bons estudos e até o próximo mês. Um grande abraço.